Vai, irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa continuar abençoando todos em nome de Jesus, né? Neste momento estamos aqui para falar aquilo que Deus tem feito. Eu quero, junto com os irmãos, compartilhar, né, aquilo que Deus tem feito na minha vida desde a minha conversão e que tenho passado por alguns, né, tempo atrás. Mas graças a Deus estou aqui por honra e glória do Senhor. Como que ele diz, né, lá em Jeremias 1:12, que ele vela pela sua palavra para que se cumpra, né? Então hoje estou aqui para dizer aos irmãos, falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Eu quero começar lendo a palavra do Senhor, que é muito importante, em nome de Jesus, que se encontra no livro de Salmos, de número 113, no versículo 7 e 8, que diz assim: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com os príncipes do seu povo. Né, irmãos? Então, quero dar uma palavra de Deus a qual mostra o socorro de Deus para as nossas vidas. Né, nos momentos mais difíceis, no momento que nós pensamos que muitas das vezes estamos sozinhos, mas devemos entender uma coisa, como Jesus disse: esse estarei convosco todos os dias até a consumação do século, né? E eu quero que os irmãos entendam algo da parte de Deus, que alguns já perceberam, mas vocês podem perceber que a minha face direita do rosto eu não tenho uma totalidade como do lado esquerdo. Então eu queria falar sobre isso, porque hoje, irmãos, eu sou um milagre da parte de Deus. Um milagre que para muitos, né, eu não estaria aqui, mas eu creio num Deus poderoso, creio num Deus que criou os céus e a terra, e a minha fé, graças a Deus, é uma fé que não se abala, né? Como a palavra vai dizer, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então eu sou baseado em cima disso. Eu quero neste momento testemunhar daquilo que Deus tem feito nesses últimos meses na minha vida. Né, como acabei de falar, passei por um processo de algo que aos olhos humanos eu não tinha mais jeito, estava sentenciado à morte. Só que a palavra de Deus vai dizer que a fé é certeza e convicções de fatos que não se vê. Né? Então eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que essa fé que está em mim, eu creio que essa mesma fé está em ti, e você crê, né? Porque ele traz a existência daquilo que não existe, como eu falei. Então eu quero falar algo que aconteceu comigo há aproximadamente 2 anos e meio. Eu, no ano de 2017, fiz uma viagem missionária para a Bahia, tribo de índios, né? E em seguida fiquei lá algumas semanas fazendo trabalho missionário juntamente com outros irmãos. E em seguida voltei ao Rio de Janeiro. Depois que eu volto ao Rio de Janeiro, depois de uma semana, para vocês entenderem, tive a notificação do falecimento do meu pai. Então eu tive que retornar a São Paulo, voltar a São Paulo. Depois de voltar da Bahia, fui para São Paulo para resolver o negócio, a questão de sepultamento do meu pai, né? E você sabe como que é, né? Perca de um pai, de uma mãe, é muito difícil. Então, imediatamente eu retornei ao Rio de Janeiro e, consequentemente, irmão, surgiu um tumor no meu pescoço. Depois da morte do meu pai, aproximadamente um mês depois, surgiu isso. Era um tumor que crescia diariamente, doía muito, 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 muito. Então, ali começava o meu processo pela luta pela vida, né? Mas sempre crendo no Senhor Jesus Cristo, irmão, porque a palavra de Deus vai dizer assim em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, né, que nós devemos julgar a profecia, né, e não profética, quer dizer, examinar a profecia. E eu outrora havia recebido uma profecia que Deus estava me curando de uma enfermidade para a morte. Quando eu fiquei doente, quando surgiu este tumor, eu já sabia que iria acontecer, né, por causa da comunhão com Deus. Então Deus usa os seus vasos, usa os seus servos para falar contigo, mas tem que estar ligado em Deus. E eu me recordo, irmãos, que depois disso, desse tumor surgindo, eu fazendo tratamento aqui no Rio de Janeiro, não foi possível. Aí o pastor pastor da igreja, a qual pertence à Igreja Batista do Povo, pastor Sebastião Mendonça, conversando comigo, me levou para Minas Gerais, aonde ali eu consegui o tratamento. Né? Depois de um vento, da perca do pai, agora eu estava lutando pela minha vida. Mas uma coisa era certa, irmãos, que estava no meu coração:
Quando eu sempre gosto desse versículo, dessa palavra, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Uma certeza que eu tinha no meu coração era que Jesus Cristo estava comigo, independente de onde eu estivesse, independente do que eu ia passar, a ponto de eu chegar no hospital e ver aquela situação de muitos, né? E você nunca imagina que aquilo vai acontecer com você. Você, como a gente sempre ouve, mas você ouve pelas noticiários que com outras pessoas, aconteceu isso, até mesmo pessoas que você conhece, mas nunca imagina o que acontece com você. E agora eu estava deparado dentro de um hospital de pessoa com câncer, né, como fosse espécie Winca, um hospital de câncer, onde havia várias pessoas com câncer, e agora eu estava no mesmo estado. Agora ali eu olhei para o lado e eu vou dizer bem a verdade para você. Eu, como sou homem de Deus, creio no Senhor Jesus Cristo, eu não me deixei me abalar por isso. Porque, irmãos, é um momento muito difícil para o ser humano. A situação que eu vi lá, as pessoas morrendo, né, e ali começava a minha luta, uma luta pela vida, uma luta a qual havia uma promessa de Deus sobre minha vida, havia uma profecia de Deus a qual o Senhor disse que eu ia ficar doente, mas Ele estava me curando daquela enfermidade que era para a morte. Então isso dava certeza no meu coração de lutar, né? E ali começou um processo de averiguação, de tratamento. Os médicos me mandaram para o hospital, eu ia para um hospital de Minas bem distante, em Muriaé, aí me pegaram eu novamente, né, fez os tratamentos, fez o exame, mandou, só que o hospital de Muriaé não me aceitou e mandou para outro hospital em Juiz de Fora. E ali eu fui para ser internado, né, e eu me recordo que quando eu fui internado, automaticamente eu fiz a cirurgia, tirei para retirada do tumor, né, um tumor de aproximadamente 10 centímetros, do tamanho de uma laranja, assim, ó, nessa região aqui. E ali eu fiz essa cirurgia. Passei por momentos difíceis nesses 4 dias, né, que lá ele se opera e tem que sair imediatamente depois de 2 dias, depois de você ficar em observação. E eu me lembro, irmãos, que quando eu saí, eu me despedi do pessoal, os outros doentes, que eu estava internado, mas eu ficava orando por eles, né? Eles não entendiam, falavam que eu era maluco, porque eu estava naquela condição, ameaçado, na beira da morte, mas era feliz, ficava rindo, pregando o evangelho e orando pelas pessoas. E naquele momento que eu tive alta, eu fui lá e despedi deles, eu falei mesmo assim, ó, até a próxima, em breve nos veremos. Né, eu acho até engraçado nisso, porque depois que eu desci do hospital dentro do elevador, eu falei assim, eu profetizei que vou voltar. Né? Imagine só, você profetizar que vai voltar para aquele lugar. E eu chegando lá embaixo, falei para minha esposa, na ocasião até o pastor Sebastião, juntamente com a missionária Fátima, estava lá embaixo, eu falei assim, eu vou voltar para o hospital. Ele falou, você é doido, você é maluco? Eu falei, não, é porque eu acabei de profetizar, tem algo que Deus quer fazer dentro deste hospital. Tem algo que Deus quer fazer e eu não sei o que é, eu só sei que eu vou voltar. Irmão, isso foi no mês de agosto, dia 14, 15 de agosto, quando foi, depois de 3 meses exato, eu voltei. O tumor tinha voltado. Aí eu ainda brinquei com a minha esposa, falei, eu não falei para você que ia voltar? E ali eu voltei, irmãos. Voltei para que a vontade de Deus se cumprisse. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer assim, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Se tudo coopera para o bem de Deus, independente da alegria, da tristeza, independente seja o que for, coopera para o bem de Deus, de acordo com o chamado daquele que, com o seu propósito, eu ali falei assim, estou preparado, Senhor. Naquele final de ano, eu voltei e comecei, né, fazer essas baterias de exames. Irmãos, uma coisa que eu quero te dizer, eu trabalho por conta, sou autônomo, né? E ali, toda semana eu tinha que viajar para Minas em questão de fazer exame e voltar até me internar novamente. E uma coisa que eu chamo, de todo esse processo que eu passei, financeiramente Deus cuidou de tudo. Deus cuidou de tudo. Deus cuidou da minha vida financeira, das minhas contas, Deus cuidou da minha alimentação, Deus cuidou de tudo, juntamente com os meus irmãos, com a minha igreja me ajudando.
que a minha igreja, os meus irmãos, enquanto eu estava lá, eles estavam aqui ajudando materialmente, ajudando com o joelho dobrado, todo mundo unido por uma vida. E lá eu estava juntamente com a minha esposa. E eu lembro, irmãos, que depois dessa bateria de exame eu fui levado por uma equipe médica, né? E os médicos não deixou nem minha esposa entrar. Entrei eu numa sala com mais 5, 6 médicos. E lá dentro os médicos diagnosticaram e tal, fizeram o exame patologista, uma série deles, um cirurgião que me operou e falou assim que tinha que fazer um tipo de tratamento que eu não ia aguentar. Quando o médico fala assim que você não vai aguentar, automaticamente você vai dizer assim, eu estou perdido. Aí eu, no meio dos médicos, eu comecei a rir. Aí os médicos falaram assim, por que você está rindo, Zé Carlos? Eu falei, vocês não vão entender, depois eu falo. E ali ficou tudo, tal, decidiu que eu ia ficar tomando F5, só que eu tinha que ficar internado aproximadamente 9 dias, porque provavelmente eu não ia aguentar, eu ia ter um ataque cardíaco, um infarto, não sei, coisa de espécie desse tipo, porque o tratamento era muito pesado. Para vocês terem noção, nesse primeiro tratamento, eu fiz um tratamento de quimioterapia de 230 horas mais ou menos. A primeira sessão de quimioterapia eu fiquei internado 9 dias, tomando mais de 100 horas de quimioterapia na máquina 24 horas por dia. E ali, irmãos, eu confesso para você que ali eu vi Deus. Eu nunca estive tão perto de Deus como eu estive naquele dia, porque ali eu sentia Deus, a força que você tem de lutar pela vida, de não desistir, por mais que as pessoas dizem que você não vai conseguir, que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ele vai, mas não vai voltar. Só como Jó disse, capítulo 19, versículo 25, eu sei que meu Redentor vive e ele descerá na terra, e eu assim assumi isso. Irmãos, é muito tremendo isso. Você sentiu o cheiro da morte, mas no teu coração você tem uma paz sabendo que Deus é contigo. Ele vai dizer nos Salmos que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, estarei contigo. E ali, irmão, passei por aquele momento, aqueles 9 dias internado com a minha esposa, onde eu vi pessoas morrendo, pessoas com câncer morrendo, pessoas que eu tive a oportunidade, mesmo tomando a quimioterapia, de pregar o evangelho, eles aceitar Jesus e em seguida morrer, partir para a glória com Deus. E ali foi indo, irmãos. Eu sei que é tremendo que quando você está num lugar desse, provavelmente a pessoa ela vai falar assim, eu estou aqui, eu vou morrer. Mas eu vi uma oportunidade de fazer a obra de Deus. Eu vi ali, irmãos, uma oportunidade de orar por aqueles que estavam ali. Quantos eu vi morrer do meu lado, para você ter noção onde eu fiquei, no quarto que eu fiquei, todos morreram. Para você ter noção, a minha esposa ficava sem dormir, me vigiando para ver se eu não ia morrer. Eu falei assim, Juliana, não vai dormir que eu não vou morrer não, tem promessa de Deus para mim, pode ficar tranquilo, eu não vou. E nós passamos ali, ela passou junto comigo. E aí, irmãos, eu me recordo que a gente pregava o evangelho ali, falava para todos, para os médicos, para os doentes, aqueles que estavam ali, e você vai vendo que Deus está trabalhando de uma forma, mesmo na dor. Aí eu recebi, irmãos, mensagem no celular de pessoas pedindo para orar por elas que estavam com câncer, pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu e tantos outros. Aí, né, é muito difícil você estar passando por um problema e a pessoa pedir para você orar por aquele problema, pedir para orar por ela, pela mesma situação que você está passando. E eu falava assim, Senhor, como que eu vou fazer? Eu estou aqui lutando pela vida e o Senhor envia pessoas para pedir para me orar pela cura delas. Aí o Senhor falava no meu coração, ora, porque enquanto você estiver orando por elas, eu estou curando você. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Como pode? Então, aí você tem que manter a paz no coração, lutar contra o seu eu, porque nós somos ser humano, nós somos carne, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos medos. Mas, quando nós estamos com o Senhor, atento à sua voz, na sua palavra, na oração, Ele está conosco, falando conosco constantemente. A Bíblia vai dizer lá no livro de Êxodo, que Deus mandou Moisés ungir os ouvidos direitos de Arão com o sangue do cordeiro. Irmão, se você é lavado, remido pelo sangue do cordeiro, você tem que ouvir a voz de Deus.
Você tem que deixar Deus falar contigo, em meio às dificuldades, em meio às aflições. Ah, irmão, mas pode estar a tempestade que for, irmão. Você tem que ter certeza de uma coisa, quando Jesus mandou você entrar no barco e disse, passamos a outra margem, a tempestade que você está passando, você pode não se preocupar, você está passando, mas lembre-se de uma coisa, você vai chegar a outra margem com Jesus, você vai chegar. E ali, irmãos, passando isso, esse processo da quimioterapia, aí eu fiquei assim, 21 dias descansava e voltava para mais um tratamento de uma semana, que deu um total de 200 e poucas horas de quimioterapia. Então, nesse momento, eu vi muita gente desistir, muita gente tirar as coisas e pedir para morrer. E eu sempre falando, não faz isso não, não faz isso não, Deus é contigo. Ah, Zé Carlos, eu estou cansado, eu não aguento mais. Força, força, força mesmo. Eu vi muitos. Teve até um irmão aqui da igreja, o Eduardo Neto, que foi me visitar no hospital lá, que quando ele chegou lá para me visitar, ele viu a situação a qual eu estava, juntamente com outros doentes, e ele começou, ia chorar. Eu falei assim, Eduardo, não chora, aqui é lugar de vitória, lugar de batalha. Então nós somos, em Cristo Jesus, nós somos vencedores. E ele falou, não, tá bom. E ali ele foi, saiu, né, irmãos? Eu saí dali, tive alta, fui para uma casa de apoio ao câncer. E ali você começa a pregar o evangelho para todos. E é maravilhoso que você começa a pregar o evangelho e as pessoas não entendem. Você está passando por isso, você está feliz, você está sorrindo, você está todo deteriorado. Só que a esperança que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, dava força. Assim como ela tem dado força a ti, Jesus Cristo. Porque ele disse, a palavra diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, irmão. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Pode estar andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Você pode estar no meio da tempestade, mas o Senhor está contigo. Para você ter noção, o médico que me operou, na época teve um surto de febre amarela, lá na região, que o médico que me operou, eu cheguei no hospital para fazer consulta, né, como mensalmente, agora é semestralmente, a cada 6 meses eu faço. O médico que me operou, ele faleceu de febre amarela. Aí eu cheguei no hospital, ninguém tinha comentado comigo. Depois que ele me operou, depois de 2 meses ele faleceu, né? Então eu comecei a ver aquilo que Deus estava cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Às vezes nós, o ser humano, passa por dificuldade, por lutas e fica assim, o que é que eu vou fazer agora? O que será da minha vida? Porque, irmãos, a gente, quando busca Deus, estar na presença de Deus, quando nós estamos glorificando a Deus na igreja, na onde que o Senhor nos colocar, nós devemos entender que uma coisa, que o dia ruim chega para todo mundo. Como chegou para Jó, chegou para mim, pode chegar para qualquer um. E nós temos que estar alicerçados em Deus. Porque, eu vou ser bem sério para você, quando Deus quer fazer a obra, Ele vai fazer independente de você estando bem ou estando mal, né? Eu costumo dizer que tudo que nós passamos na vida é para glorificar o nome do Senhor. De alguma forma o Senhor está dando experiência para que nós venhamos cuidar de outros. Hoje eu posso dizer que hoje, né, eu tenho experiência para dar uma palavra para uma pessoa doente, etc, etc. Né? Porque é muito fácil nós orarmos pelos outros para Deus curar, é muito fácil nós orarmos pelos outros para abençoar, mas e quando é conosco? Né? Eu já fiz tantas orações para as pessoas serem curadas, as pessoas foram curadas. Aí eu falava para minha esposa assim, agora é a hora da verdade, agora eu tenho que agir a minha fé mediante o momento difícil que estou passando, né? Agora eu tenho que centralizar a minha fé em Cristo Jesus. E outra coisa, irmãos, dar paz àqueles que estão à sua volta. A minha preocupação maior era dar paz e segurança aos meus familiares, à minha esposa, aos meus irmãos. Eu nunca, irmãos, nunca, todos os irmãos que me conhecem da igreja sabem, neste momento difícil que eu passei, eu nunca reclamei com o Senhor pelo momento difícil que eu passei. Eu nunca falei assim, Senhor, por que isso? Por que está acontecendo? Eu faço a tua obra, eu faço isso para o Senhor. Não, nunca falei isso. Eu sempre glorifiquei a Deus.
eu sempre glorifiquei a Deus. E nesse momento que eu estava fazendo a quimioterapia, irmãos, de estar semanalmente lá, cada 15 dias, 20 dias, aí o hospital decidiu que eu tinha que fazer radioterapia. Então eu fazia quimioterapia em um hospital, e radioterapia no outro, no mesmo dia. Então eu tinha um horário das 9 às 10, meio-dia para tomar um tipo de quimioterapia, né? E depois eu tinha que seguir para outro hospital. Às vezes eu ia até a pé, debaixo do sol. E ali eu falava assim, mas doutor, deixa eu aqui. Ele falou, não, você tem que ir para lá. Não, mas não sei o que. Eu falei assim, pô. Aí o Senhor falou assim para mim no meu coração, vai. Né? A gente sempre quer fazer as coisas de uma maneira que nós queremos. Só que nós devemos entender uma coisa. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, se é Deus que conduz a nossa vida, se nós temos certeza do que Deus vai fazer e está fazendo, nós temos que entregar, porque Deus ele usa quem Ele quer, né? Eu me recordo que ali eu fazia aquilo ali, aquela quimioterapia e radioterapia. Eu confesso para você assim, eu falava assim, será que eu vou aguentar? Eu, Zé Carlos, ser humano, será que eu vou aguentar? E ali, irmãos, eu fui fazer a radioterapia. E um detalhe, quando eu falei para você lá atrás, que Deus cuida de tudo, nessa época eu viajava de uma cidade a outra, todos os dias, 100 km para ir, 100 para voltar, né? Ficava na casa do pastor Antônio e missionária Carmen, que Deus os abençoe em nome de Jesus, lá em Ubá. Então eu ficava para lá e para cá. Eu não aguentava. Aí oramos ao Senhor, o Senhor levantou um outro irmão da nossa igreja, lá em Juiz de Fora, que até hoje eu tenho a chave da casa, para você ter noção, a hora que eu quiser chegar lá. E durante todos esses meses eu fiquei nessa casa em Juiz de Fora, né? A igreja me dando assistência, os irmãos me dando assistência, eu ficava lá. Então eu ficava no hospital, fazia quimioterapia e no outro radioterapia. E ficava assim, indo, né? Aí certa vez, irmãos, fui fazer a radioterapia e cheguei lá, aí fiquei aguardando a minha vez, porque a cada consulta, cada momento que eu fazia a rádio era 10 minutos, então você tinha que guardar, que era por ordem. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, tá vendo aquela mulher ali? Fala com ela. Aí eu falei com a mulher lá, Dona Sônia, eu falei, Dona Sônia, a senhora tem cara de ser cristã, a senhora é cristã? Ela falou assim, não, irmão, eu sou afastado. E ali conversa vai, conversa vem, ela me explicou o motivo que saiu da presença de Deus. Aí eu estava com o marido dela, também chama Zé Carlos, e ali eu conversei com ele não era convertido, né, ela afastada, e ele conversou, o que foi isso aí? Eu já aproveitei já, né, eu falei assim, isso aqui foi aquilo que eu plantei lá no passado, apareceu isso, vício, cigarro, droga, etc, mas Cristo me libertou, mas ainda estou de pé. E ali conversando com ele, formou uma amizade com aquela família. Depois de certo ponto eu preguei o evangelho para ela, falei para ela retornar para a casa do Senhor, que ela disse para mim que ela era pregadora da casa de Deus, 20 anos. Andava pela cidade pregando o evangelho. E por algo que ela viu, ela não desgostou e saiu. E depois de um tempo, por motivo que a radioterapia, ela queima tudo, garganta, tudo. Provavelmente o médico falou que eu deveria usar sonda, mas graças a Deus eu não precisei usar isso, mas teve suas sequelas. E ali onde eu fazia rádio, fazia químio no hospital e rádio no outro, irmãos, depois de muito tempo que eu conversei com essa mulher veio, a Dona Sônia, me procurando, com um sorriso no rosto, alegre, falando, Zé Carlos, quero te falar algo. Eu falei, o que foi, Dona Sônia? O que aconteceu? Tá tudo bem com a senhora? Eu falei, tá, não quero te contar a novidade. Ela falou assim, o que foi? Ela falou assim, voltei para Jesus e o meu marido está junto comigo e aceitou Jesus. Então, irmãos, aí eu vejo que quando a palavra vai dizer assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, chamado segundo o seu propósito, existe um propósito naquilo que eu passei. Almas foram ganhas para o reino de Deus, pessoas voltaram para Cristo, famílias foram. Nós devemos entender que tudo que nós passamos, as dificuldades, aonde o Senhor te colocar, o Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer a obra dele, porque a obra dele continua.
independente das circunstâncias, independente do que estivermos passando, né? E nesse momento eu vi muita coisa ruim, eu vi muitas pessoas morrer, eu tive no hospital dentro de área terminal, mas eram momentos ruins, momentos difíceis, mas tinha momentos de alegria também. Por mais que eu estava detonado, por mais que eu estava, né, aos olhos humanos acabado, mas eu estava renovado espiritualmente. Porque Deus continuava fazendo a sua obra através da minha vida. Não só através de mim, mas de outros também que eu vi lá, né? Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós entendemos a vontade de Deus, irmãos, é tremendo. Nós vamos passar por lutas, dificuldade, mas nós vamos saber que nós temos um Deus que nos guarda. Nós sabemos que existe um Deus que é Criador dos céus e da terra, um Deus que tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. São tantas as lutas, tantas as dificuldades. Hoje nós vemos, né, pessoas, como eu vi dentro do hospital, pessoas desistindo da vida, desistindo de lutar pela vida, porque como que funciona, irmãos? Às vezes nós vemos assim, as pessoas dentro do hospital, mas fulano morreu, muitas das vezes é porque desistiu. Não desiste, irmão, não desista. Às vezes você está enfermo, você está com a enfermidade que o médico falou assim, não tem mais jeito. Você está com a enfermidade que aos olhos humanos não tem mais jeito. Quando eu estava com aquele caroço parecendo uma laranja no pescoço, as pessoas diziam assim, ele não vai voltar. Alguns tinham até nojo. Mas eu sempre criei e creio no Deus que me chamou. Eu sempre criei e creio no Deus que morreu por mim na cruz. Deus, irmãos, como eu falei, Deus levantou pessoas para estar junto comigo, para andar junto comigo. Eu glorifico muito a Deus por todos os irmãos, por todos os meus familiares, amigos, por todos aqueles que Ele colocou diante de mim, para junto nesta caminhada, estar sorrindo de alegria, porque Ele fala, a palavra dele vai dizer, Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque Ele é o sol da justiça. É Jesus, irmãos. É Jesus que nos fortalece. É Jesus que nos dá força, enquanto muitos estão querendo desistir de viver, desistir da vida, daquela que Deus colocou, a maior bem precioso que nós temos hoje, é a vida que Deus nos deu. A vida. Porque nós vamos passar por situações, é a mesma coisa assim, a pessoa fala assim, mas eu sou servo de Jesus Cristo, eu sirvo a Deus, eu não posso ficar doente. Nós somos sujeitos a tudo nessa vida, nós somos sujeitos. A Bíblia vai dizer que o sol brilha tanto para justos como para injustos. Nós não estamos livres de ficar doente, nós não estamos livres de sofrer um acidente, de sofrer um assalto, de etc, tantas outras coisas, porque nós vivemos num mundo a qual o Senhor nos chamou para seres embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós somos um representante de uma nação, de um país santo, que é o reino dos céus. E o Senhor nos colocou aqui, irmãos. Nos colocou aqui para ser mais que vencedor. O Senhor te colocou aqui porque Ele conta contigo, independente da situação que você está passando, independente daquilo que você acha que não tem mais jeito, você acha que, Senhor, eu não consigo mais, não adianta mais, não tem mais jeito. Tem sim, porque Jesus morreu na cruz por ti. Ele te deu poder, né? Você tem um poder dentro de você, que a palavra de Deus vai dizer que o mundo não conhece, né? Todos vão dizer assim, mas eu creio em Deus, eu creio. Tiago vai dizer assim, pois faz bem, até os demônios creem, mas está condenado. Crer em Deus, irmãos, todo mundo crê. Crer em Deus é confiar. É ter certeza que você está passando por um momento difícil, mas que lá do outro lado, você vai chegar. Vai chegar porque Ele está contigo. Jesus está contigo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, neste momento que eu passei, está completando 2 anos e meio
2 anos e meio. Hoje eu carrego sequelas no corpo. Mas alguns, mas Jesus tinha que curar. Jesus curou. Só que agora quem tem que fazer a outra parte é eu. Porque quando você vai para a palavra de Deus, Jesus curou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, curou o filho da viúva de Naim. E ele disse assim, vai e dê algo para eles comer. Jesus ressuscita, Jesus cura, Jesus salva. Mas quem tem que fazer a outra parte é nós. Quem tem que fazer outra parte é você. A única coisa que nós, você, eu, você, temos que fazer é nos mantermos na fé. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé em Jesus Cristo, eu não vou agradar a Deus. Ele vai dizer assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada ao Senhor. Agrada-te a si, que você vai ver o que Deus pode fazer. Hoje eu estou aqui, para você ter noção, Deus é tão tremendo que como eu falei de início, que o meu pai faleceu, em seguida eu tive que lutar pela vida, todo esse processo todo. A minha esposa, juntamente comigo, no hospital, lutando junto comigo, chorando junto comigo, clamando junto comigo, na mesma fé, no mesmo espírito. A mãe dela teve o mesmo problema de câncer. Com 2 meses a mãe dela faleceu. E a mãe dela quando eu vinha para casa, minha esposa ia trabalhar e a mãe dela ficava comigo. Então você vê que foi 2 anos de vento, 2 anos de tribulação, mas eu vi em tudo isso, irmãos, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Existem momentos na nossa vida que nós somos levados ao deserto. Quando nós vemos a Bíblia, Jesus foi levado ao deserto, Moisés foi levado ao deserto e tantos outros foram levados ao deserto. Existe uma necessidade de nós passarmos um deserto, porque é dentro do deserto que nós vamos ver se verdadeiramente estamos na fé. A palavra vai dizer, eu sei que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Hoje, irmãos, eu estou aqui. Faça a obra de Deus por misericórdia. Por misericórdia. Gosto muito, né? Tem algumas sequelas no corpo. Como o irmão pode ver, né? Mas isso não me impede de fazer a obra de Deus, não. Porque eu sei que enquanto eu estiver fazendo a obra de Deus, juntamente com os meus irmãos, se alegrando junto com aqueles que choraram junto comigo, eu estou sendo renovado, eu sei que os meus irmãos estão sendo renovados, a minha igreja está sendo renovada. Deus é fiel. E eu quero que neste momento, você guarde isso no teu coração. Eu estou dando um testemunho aqui de uma cura, de uma doença que até para os médicos eu não tinha mais jeito. Alguns disseram, missionários amigo meu, falou assim, Carlos, quando você ficou doente, você foi para o hospital, no coração eu fiquei falando assim, ele não vai voltar. Só que dentro do meu eu tinha certeza que eu vou voltar. E eu creio em nome de Jesus Cristo, que você deve ter certeza, do momento difícil que você está passando, você vai chegar na sua vitória, você vai alcançar aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Sabe por quê, irmão? A palavra de Deus vai dizer assim, que Deus não faz nada antes de revelar. Assim como o Senhor, lá atrás, antes de eu ficar doente, usou um vaso para dizer que o Senhor está te curando de uma enfermidade para a morte, aquele ali eu abracei, né, e examinei. E o Senhor foi testificando tudo, porque quando vem a gente já está preparado, a gente já está revestido pelo poder de Deus. Amém? Eu quero neste momento, irmãos, orar por você que está passando por algo difícil, por uma luta, porque eu creio num Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sei que também que você crê, eu quero juntar a minha fé, junto com a sua fé e a fé dos meus irmãos que estão aqui, para que nós possamos orar, e eu creio em nome de Jesus que você é mais do que vencedor. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, quero te louvar, te exaltar, na beleza da tua santidade, Pai, te agradecer, Deus,
por este momento de anunciar suas maravilhas, Senhor. Pai, assim como tu fizeste na minha vida, Senhor, eu creio que tu está fazendo na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que nos ouve. Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha com poder e grande glória sobre esta enfermidade, Senhor. Pai, que o Senhor venha com poder e grande glória sobre esta casa, Senhor, sobre este coração, Senhor. Pai, que o Senhor venha libertar, Senhor, esta pessoa da depressão. Que o Senhor venha tirar, Senhor, do coração dela todo medo, Senhor. Pai, que o Senhor venha entrar com o Teu poder do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha entrar, Senhor, no sangue, nos ossos, na carne, Senhor, nos órgãos, Senhor, aonde há uma doença, aonde há uma enfermidade começando, Pai, que ela venha receber cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma, Deus, esta casa, esta família, este casamento nas Tuas mãos, Senhor. Deus, eu creio no Teu poder, Senhor. Pai, porque assim como Tu transformaste aquela água em vinho, Senhor, transforma esta vida, Senhor. Assim, Deus, como fizeste na minha vida e tem feito, Pai, eu profetizo, Senhor, o melhor para esta pessoa, o melhor para esta família, Senhor, aquilo que eles precisam, Pai, aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer, mas o Teu Espírito Santo pode, Jesus, porque ela é mais do que vencedora em Ti, Senhor. Ela está no barco junto contigo, Pai. Pois eu entrego a vida dela nas Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmão, eu quero deixar aqui só um agradecimento a todos os irmãos da Igreja Batista do Povo que andaram junto comigo, ao meu pastor Sebastião, a missionária Fátima, esposa do pastor Sebastião, ao pastor Antônio, a missionária Carme, ao Emerson e tantos outros. Se eu for falar aqui, né? Tantos outros que Deus usou para abençoar. Amém? Que o Senhor possa abençoar vocês cada vez mais e vocês se deixar ser usado cada vez mais. Que o Senhor os abençoe e guarde, irmãos, em nome de Jesus. Amém?